Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E quando o medo bater? E eu sei, cedo ou mais tarde, em algum momento da nossa vida, nós iremos sentir medo. Nós iremos fraquejar, nós iremos falhar, nós iremos errar. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu digo para você de todo o meu coração, com toda a fé que eu tenho no nosso Senhor Jesus. Não tenha medo, tenha fé. Tudo que você for fazer, tudo que você for buscar, tudo que você desejar na sua vida, entrega nas mãos do Senhor. Não faça nada na sua vida sem antes buscar a direção de Deus. Eu sou experiência própria de tomar muitas e muitas decisões sem antes buscar a presença do Senhor, sem antes buscar a direção do Senhor. Tem coisas que eu ainda estou vivenciando hoje, de escolhas erradas que eu fiz lá no passado. Tipo, financeiramente, algo que eu poderia ter esperado, ou que eu não precisava ter feito, mas eu fui lá, com a minha força, com a minha vontade, e hoje eu bato de cara. Ainda pago alguns preços por escolhas erradas, e isso eu falo, porque eu fiz as minhas escolhas, e hoje eu sei que eu não precisava ter ido para aqueles caminhos. Mas a gente vai aprendendo com os nossos erros, que você possa aprender com os seus erros também, assim como eu aprendi. E buscar da direção do Senhor Jesus. Não faça nada na sua força, não faça nada da sua vontade, porque eu quero, eu preciso. Cuidado. A gente não precisa de nada, a gente só precisa de ter fé, crer em Deus, ter saúde e viver um dia após o outro. A gente almeja tanta coisa nesse mundo, tanta coisa superficial que não nos leva a lugar nenhum, em direção nenhuma. Muito pelo contrário, dependendo do que nós desejamos, do que nós buscamos, isso nos afasta do Senhor Jesus. E você sabia que desse mundo nós não vamos levar nada quando nós partirmos? É tudo coisa da nossa carne, é tudo desejo da nossa carne. É bom ter uma vida boa, oh glória a Deus, como é bom poder dormir em paz, você acordar no outro dia, saber que as suas contas estão em dia, que você tem saúde, que você tem uma casa boa, que você pode viajar de vez em quando, que você pode sair de vez em quando com a sua família. É muito bom poder viver essa vida. É muito bom quando nós vivemos com sabedoria, quando nós sabemos discernir o que é de Deus, o que não é de Deus, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Há muita coisa que a nossa carne deseja, há muita coisa que a nossa carne almeja, que não é de Deus. E por isso a gente vai se frustrando, a gente vai se magoando, a gente vai se decepcionando, a gente vai se estacionando. Aí o medo começa a chegar, o medo começa a bater, e isso nos impede de prosseguir, de caminhar. Eu não consigo, eu não posso, não é para mim. E a palavra de Deus nos diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas nós temos que saber, isso é de Deus? Isso é Deus que está me dando? Isso vai me separar do meu Senhor Jesus? Isso vai me tirar da presença dEle? Reflita muito, muito antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma escolha. Porque tem coisas que é o nosso Senhor que prepara. Mas tem coisas na nossa vida que é o próprio inimigo que nos dá de bandeja e nós achamos que é Deus. E quando vê, acabou. Já não estamos indo mais na igreja, já não estamos orando, não estamos louvando, não estamos lendo a palavra, não estamos buscando a palavra de Deus, não estamos buscando mais pela presença, porque estamos ocupados com outras coisas, coisas desse mundo, coisas que não nos edificam. Você já parou para pensar como que o mundo está uma bagunça? Olha a bagunça que nós estamos vivendo. Olha essa nossa geração. Está totalmente perdida. Querendo viver só os desejos da carne, os desejos da carne, os desejos da carne. E se afastando a cada dia mais da presença do Senhor. Ah, como é bom. Se você soubesse como é bom você saber que tem um Deus poderoso que pode cuidar de você. Que tem um Deus que te ama, que entregou o seu Filho Jesus. Isso não é história
de folclore, isso não é história da carochinha, isso é real. O Senhor Jesus morreu por mim, morreu por você. Ele pagou um preço muito caro, preço de sangue, preço de morte, para que um dia eu e você pudéssemos ter o direito da salvação. E hoje nós nos frustramos com coisa tão pequena, nos decepcionamos com coisa tão pequena, coisa que não vale a pena. E hoje eu te pergunto, e se o medo chegar em você? E se o medo dominar você, fazer você parar? A palavra de Deus conta uma história linda da mulher do fluxo de sangue. Ela não podia ter contato com a sociedade, pois ela era considerada imunda. Ela teve medo, ela teve frustrações, ela teve decepções, abandono. Viveu boa parte da sua vida sozinha. Mas quando ela soube que tinha um mestre, o Senhor Jesus, estava passando por ali onde ela estava, ela rompeu a multidão, ela venceu o medo. Ela apenas disse: se eu conseguir tocar, apenas tocar nele, eu serei curada. E ela rompeu a multidão. Ela venceu o medo, ela venceu a insegurança e tocou no mestre e ela foi curada. Ela foi curada através da fé dela. O Senhor Jesus a curou através da fé dela. Por isso que eu falo, não tenha medo, tenha fé. A mãe que estava com a sua filha endemoniada, ela não era do povo do Senhor Jesus e ela gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o Senhor Jesus fez que não ouvia, os seus discípulos queriam que ela fosse embora, e mesmo assim ela continuou se humilhando e gritando, até que Jesus parou e falou para ela: não é certo eu tirar a comida dos meus filhos e lançá-las aos cães. E ela se humilhou na presença do Senhor Jesus e disse: mas os cães também comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. E o Senhor Jesus se admirou da fé daquela. E todos os seus discípulos tiveram uma linda lição através dela. E o Senhor Jesus falou: vá em paz, pois a sua filha está curada. Ela era atormentada por demônios. E aquela mãe rompeu o medo. Aquela mãe teve fé e foi até Jesus. Temos também a história da filha de Jairo, que estava morta. E ele foi até Jesus. Ele foi até Jesus. E o Senhor Jesus levantou aquela menina que estava morta. E muitos que estavam ao seu redor não creram, porque disse: ela já está morta, não tem mais o que fazer. E o Senhor Jesus tirou todos aqueles incrédulos da frente e foi até o quarto da menina e a ressuscitou. Se você deixar o seu medo te dominar, o seu medo tomar conta de você, você vai continuar vivendo essa mesmice, essa mesma coisa a sua vida toda. Tenha um passo de fé, dê um ato de fé na sua vida hoje. Dê o primeiro passo, se entrega a Jesus, se rende a Jesus. Essa vida que você está vivendo não é a vida que o Senhor Jesus tem para você. O Senhor Jesus tem coisas boas para a sua vida. Isso que você está vivendo hoje é tão pequenininho, mas é tão pequenininho perto do que Deus tem para você. Entrega a sua vida para Jesus. Entregue esse medo nas mãos do Senhor Jesus, essa ansiedade, esse ódio, esse rancor, essa mágoa, esse ressentimento. Tudo isso te impede de prosseguir. A palavra de Deus nos diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7 vezes por dia. Você tem noção do que é isso? O Senhor Jesus, Ele nos conhece tão bem, Ele conhece as nossas fraquezas, os nossos medos. Ele sabe que nós iremos falhar, que em algum momento da nossa vida nós iremos pecar, iremos magoar, ser magoado, ser ferido, ferir. Entrega a sua vida para Jesus. Muda seu modo de agir, de falar, de pensar. Deixa Jesus cuidar de você, deixa Ele mudar a sua história. Você já parou para pensar, se você morresse agora, se você morresse hoje,
Qual legado você terá deixado para sua família? Pense, a vida é um sopro. Deixe o medo de lado. Aceita Jesus como seu Salvador. Hoje nós estamos aqui, amanhã não estaremos mais. Jesus te ama e Ele quer mudar a sua história.